Vamos ao esporte? Carlos Ferreira está chegando aqui com a gente na área. Tudo bem, Ferreirinha? Tudo bem, Priscila? Bom dia a todo mundo. Então, agora a gente está vivendo esse pós-acesso do Remo e é um pós-acesso que agora gera grandes expectativas por uma adaptação do clube à nova realidade. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, o time quando tem um acesso como esse que o Remo teve, é como mudar de bairro, mudar de apartamento, tem que trocar a mobília, tem uma série de... Pensar diferente mesmo, porque agora está na elite do futebol. É outra realidade completamente diferente. Ontem nós dissemos aqui, e o presidente do Remo, que estava presente na entrevista, confirmou que o Remo tem um incremento de pelo menos 100 milhões de reais nas finanças para o ano que vem. Então isso redimensiona o clube. E o Remo está vivendo o momento do planejamento, do sonho e de curtir. Por exemplo, Nico Ferreira, um uruguaio que o Remo trouxe este ano, é um jogador que está curtindo muito o sucesso feito no Leão Azul. O jogador chegou em agosto, ganhou o espaço dele e virou uma peça fundamental nessa conquista do Leão Azul. Até parece coisa do destino. O leão marcado na pele de Nico Ferreira só poderia ser um sinal. Eu me tatuei há muitos anos e não sabia que iria vir para cá. Então, eu digo a todo mundo, foi coincidência, ou não sei se foi Deus. Contratado em agosto, o atacante uruguaio chegou discreto ao Baenão, mas logo se tornou peça fundamental. Ganhou a titularidade, tendo marcado 2 gols e feito 3 assistências em 16 partidas, ajudando na campanha do acesso azulino. Foram 4 meses de muita loucura, muita intensidade que eu tive a oportunidade de viver nessa minha experiência aqui no Brasil. Na verdade, estou muito feliz mesmo. E fecho essa etapa, fecho esse ano da melhor forma, que é com acesso. Só que Nico não esteve no último jogo. Suspenso, teve que ver, do lado de fora, o Remo venceu o Goiás de virada por 3-1, para garantir uma vaga na Série A de 2026. Mas como será que o uruguaio ficou durante toda a partida? Na verdade, eu vivi com muito nervosismo, não vou mentir. Tive muita vontade de entrar, de poder ajudar meus companheiros, mas acho que nesse momento era muita energia positiva para dentro de campo, para poder apoiá-los. E foi como todos esperavam, com acesso. Foi uma loucura, na verdade. Nico Ferreira é um dos atletas que vão ficar no Remo para a próxima temporada. Bom, pelo menos até junho, pois ele está emprestado pelo Montevideo Wanderers do Uruguai. E como o atacante mesmo disse, essa é a primeira vez que atua no futebol brasileiro e confessa que se surpreendeu com a força do fenômeno azul. Não era a dimensão que eu acreditava que iria encontrar com toda a torcida e toda aquela gente que tem aqui. É uma loucura, na verdade. Foi uma experiência formidável para mim e espero que continue sendo. Se Deus quiser, vamos seguir por esse caminho. Depois de uma temporada intensa, o momento agora é de descansar, pois 2026 promete fortes emoções. E Nico quer seguir sendo importante no Remo. Agora vou voltar para o Uruguai, desfrutar da família, recarregar as energias positivas para o ano que vem e traçar metas. Traçar metas para o ano que vem, poder aproveitar o tempo que eu tiver aqui, o maior que eu puder e tentar estar à altura sempre. Nico Ferreira, bico da grande área, ajeitou o pé na direita, vai fazer a batida aqui! Golaço! Nico! De fato, um jogador que teve uma chegada bem discreta ao clube do Remo, teve o período de adaptação que é bem comum para o jogador estrangeiro. Imagina, para o jogador brasileiro que vem de outra região, precisa se adaptar ao nosso clima, à umidade, calor com umidade, que não é nada fácil para o atleta se adaptar. Então, o Nico Ferreira teve o tempo dele e se tornou uma peça muito útil ao Remo, sobretudo pela função tática. Ele é um jogador muito aplicado taticamente, é um jogador de força e de resistência. E virou uma peça importante para o
para o técnico Guto Ferreira, como já tinha sido antes para o Antônio Oliveira. Então, fecha a temporada em alta, já está vinculado ao Remo para o ano que vem, né? O Nico Ferreira, o Diego Hernandes é outro jogador que já tem vínculo para o ano que vem. E a grande questão, a prioridade absoluta no Remo agora, em matéria de jogador, é a permanência do Pedro Rocha. Isso também foi comentado na coletiva de ontem com o presidente Antônio Carlos Teixeira, jogador que se valorizou bastante, que hoje é visado por outros clubes, mas criou laços no Leão Azul e com o acesso do Remo à Série A ele já tem a melhor vitrine garantida e além da identificação. Então fica essa expectativa toda para a confirmação da permanência do Pedro Rocha. A base do time atual a ser mantida para o ano que vem, o que também já foi falado pelo técnico Guto Ferreira, é o Leão Azul se formatando para a Série A, para uma outra realidade que está vindo aí. E quando eu digo que está vindo aí, está bem ali, 28 de janeiro, Priscila, está bem ali para a abertura do Campeonato Brasileiro. É um novo calendário do futebol brasileiro, que tem o campeonato da Série A disputado o ano inteiro, vai ser de janeiro, do final de janeiro ao início de dezembro. É muito futebol para rolar, com o intervalo, né, da Copa do Mundo, mas os azulinos vão viver grandes emoções e que sejam emoções de felicidade, né? Depois dessa campanha que exigiu um coração firme do Clube do Remo e dos torcedores, vamos ver o que espera para 2026 aí. Acho que preparo tem. É bem isso aí. E Mangueirão, né? Porque o Remo foi um grande sucesso de público, não só em quantidade, mas também em festas durante essa competição. O Remo chamou a atenção do Brasil inteiro, a imprensa do Brasil inteiro comentando o que o Remo vai acrescentar à Série A do Campeonato Brasileiro, sobretudo pela torcida, que é grandiosa e que é criativa, que tem feito grandes espetáculos. Então, o Mangueirão, mais do que nunca, é oportuno, sabe? Esse Mangueirão concluído, tão imponente, mais do que nunca é oportuno. Nós vamos ter 19 grandes jogos do Remo em Belém, na Série A. E que a torcida se mantenha dando festa e orgulho, sem confusão. E o time também, né? Ah, não, o time, isso aí é obrigação, né? Exatamente. Vamos falar, mas a torcida que precisa também dar bom exemplo e mostrar que a festa tem que ser festa, tem que ser alegria. Exatamente. E aí você se pergunta, e o Paysandu, que vai ter a Série C pela frente? Bom, as novidades do Paysandu a gente vai ter hoje aqui no Bom Dia Pará, nas palavras do executivo Marcelo Santana, que você está vendo aí no momento da apresentação. Então, nós vamos ter ainda hoje aqui no Bom Dia Pará a entrevista ao vivo, aqui no estúdio, do executivo Marcelo Santana, nos adiantando o que está planejado para esse Paysandu também adaptado, porque se o Remo se adapta para uma situação acima, o Paysandu se adapta para uma situação abaixo, agora com um orçamento encurtado, com um calendário encurtado. É um realinhamento, e dentro desse realinhamento, o comandante é Marcelo Santana, que estará conosco daqui a pouco. E agora vamos para... Está na tela o Nacional da Vila Igarapé-Açu, município de Mocajuba. Campeão lá em Mocajuba. Escolinha CRT Tucuruí, time campeão sub-12 em Goianésia. É de Tucuruí, mas disputou competição e foi campeão em Goianésia. O Se Quiser é do bairro da Condor, Belém. Esse é o Ajax, Vila Bacuri, município de Inhangapi. AFC Icoraci. PRF de Benevides e Amigos. Quem vem agora? Amigos do Regis, bairro do Telégrafo, Belém. Barcelona FC Capital. Bola dos Coroas, bairro da Pedreira, Belém. O Cruzeiro, vice-campeão do bairro Castanheira
Belém, fechamos aqui a etapa de fotos dos times amadores. E agora nós chegamos a um momento que é muito especial. Vamos agora definir. Primeiro vou mostrar a vocês os gols mais bonitos que nós mostramos ao longo desse mês de novembro. E já vamos escolher o vencedor, o que vai levar o prêmio, a tela do nosso artista Apolo Neves, começando por esse gol do Benedito. Que golaço do Benedito, da Associação Gordo e Magro em Oeiras do Pará. Olha só, como ele dribla 2 vezes o marcador e aí na saída do goleiro faz aquele toque com nojo. Kleber Braga, do Aveco, lá da Vila dos Cabanos, aquele toque sutil. Dani Gol, do Avaí, olha ela, Vila de São Luís, município de Igarapé-Açu. Davidson, goleiro da Juventus, de Igarapé-Açu. Diuri, do Flamengo, no campeonato do Resenha, no Tenoné. Quem vem agora? Douglas, União Santista, bairro do Coqueiro, Belém. O Felipe Anderson deitou o corpo no ar e fez essa finalização. O Felipe Maracanã, do Borussia, lá da Vila São Luís, Igarapé-Açu, belo gol. Irlan, o goleiro do Borussia, faz a defesa e já dispara para marcar lá na Vila São Luís, Igarapé-Açu. Cauê, Boleiros em Capitão Poço. O que ele faz com o goleiro? O que ele faz ali com o outro defensor? Que golão do Cauê. Lorenzo Marques, Escolinha Chute para o Futuro, lá em Cametá. É figura frequente aqui nos gols do Bom Dia Pará. Olha o que o Lucas Felipe, de 8 anos, faz aí, a Escolinha da Cidade Nova, na Anindeua. O goleiro contribuiu, mas foi diferente, um belo gol. E agora, Marquinhos Siqueira, Dinamáquina, campeonato do COPM lá em Ananindeua. Neto Moraes, muita chuva, campo enlameado, e ele faz esse golão. Bola no ângulo. Simão, da Assembleia, lá em São Paulo. Olha só como ele deixa o adversário sentado no chão e manda para a rede, enfim. Mostramos aí 15 gols. Difícil, hein? Opa, então, Priscila, você vai pensando aí para definir Eu já guardei 3 aqui, vou ter que decidir nesses 3. Opa, que legal. E para abrir essa votação, eu vou trazer uma figura muito identificada com a torcida do Remo, mas que foi campeão paraense também pelo Paysandu, um grande ídolo do futebol do Pará, está aqui na tela. Olha só. Isso aí é a decisão do Campeonato Paraense de 93. Aí Aguinaldo de cabeça fazendo para o Clube do Remo num repá. Então é ele, o sergipano Aguinaldo, o seu boneco, nesse momento ali assistindo aos gols que nós acabamos de mostrar. Eu enviei para o Aguinaldo para que ele pudesse calmamente assistir, avaliar e decidir quem deve levar o prêmio do Bom Dia Pará. Aguinaldo, seu boneco. É ele quem vem agora ao Bom Dia Pará com o seu voto entre os 15 candidatos. Fala, Aguinaldo. Um abraço, meu amigo Carlos Ferreira. Uma missão árdua e difícil. Eu tive uma relação de 15 jogos, muitos gols bonitos. Parabéns a todos aqueles que foram selecionados. Eu selecionei 3 jogos, 3 gols muito bonitos. Foi o Neto Moraes, do Barcelona Master de Oeiras do Pará. Eu selecionei Dani Gol, do Avaí de São Luís e Igarapé-Açu. E o Felipe Maracanã, do Borussia, da Vila São Luís de Igarapé-Açu. Mas eu vou agir com o meu coração, com o meu sentimento. Eu vou escolher Dani Gol, do Avaí de São Luís de Igarapé-Açu. Obrigado pelo carinho, parabéns pelo programa. Tamo junto. Ó, Leão, primeira divisão. É nóis. Lembro bem do jogador Aguinaldo, seu boneco. Seu boneco, grande figura. Aliás, ontem nós falamos aqui sobre o Guto Ferreira, que nesse tempo aí de politicamente correto, de tantas fobias, inclusive de gordofobia, né? Ele disse que ele curte o apelido de Gordiola, que não tem nenhum problema quanto a isso, ele se sente até mais humanizado, mais próximo do público. O Aguinaldo é bem isso, ele já disse aqui no nosso baú, que ele atende as pessoas na rua mais como seu boneco do que como Aguinaldo. Ele acha estranho quando é chamado de Aguinaldo.
E ele aceitou o seu boneco praticamente como o sobrenome dele ou como o próprio nome, que é bem legal essa postura. Mas também quando alguém reage, é para reflexão, né? Porque as pessoas têm o direito de aceitar ou não aceitar. Enfim, agora a nossa equipe de produção já está mostrando ali a escolha do Aguinaldo. Eu quero o voto da Priscila agora. Bom, eu fiquei entre 3. O gol a gol, né, de goleiro para goleiro, maravilhoso, é raro isso acontecer. O do Lucas, de 8 anos, que encaixou a bola ali, mas também o goleiro deu uma... Mas sabe que olhando agora com calma da Dani, que estava na minha lista de 3, ela pega num relance a bola, né? É impressionante como ela vem meio que num instinto ali, a bola respinga e ela consegue encaixar e fazer o gol. Aí eu acho que eu vou ficar... Eu estou na dúvida entre a Dani Gol e o Lucas, confesso. Ai, Ferreira, eu fiquei na dúvida, gente. Então, Pode votar nos dois? Eu vou votar... Não pode. Enquanto você se decide, eu vou colocar o meu voto aqui. Tá bom. Tá? O meu voto vai para o primeiro que nós mostramos, que é do Benedito, lá de Oeiras do Pará. Se a nossa equipe puder reproduzir aqui o gol do Benedito, da Associação Gordo e Magro, lá de Oeiras do Pará, porque ele abusou ali, né? E a finalização dele ainda foi mais espetacular. Então, nós Vamos temos tentar, aí então, mostrar aí para recuperar. São 15 gols, é muita coisa. É muita coisa. Eu estou tentando também me lembrar, mas eu marquei muito esses 3 que eu estou falando, de gol a gol, né, dos goleiros, que foi muito bom. O Lucas, que eu fiquei encantada, um garotinho de 8 anos, e também da única mulher que está nessa competição e que fez realmente um golaço. Está aí o Aguinaldo, né, o jogador, colocou ele. Então, assim, eu não estou tão ruim assim de futebol e consegui identificar dentre os meus 3, tá que um craque pôde falar e votar. Qual é o seu, Ferreira? É esse primeiro? O do Benedito aí, olha só, lá de Oeiras do Pará. Ele aplica essa sucessão de dribles ali no defensor. Sensacional também. E faz essa finalização espetacular. Mas, Priscila, fique à vontade, defina aí o seu voto. E se der empate aqui, não tem problema. Nós, no segundo bloco do esporte, vamos ter aqui um convidado especial e aí ele vai escolher. Ele vai ter que tirar, então... Se houver empate. Né? Você já sabe que tem um voto Então, eu vou fazer Benedito, isso. Eu vou fazer o seguinte, Dani Gol. É Dani Gol, né? Em nome das mulheres, Dani Gol, maravilhoso voto, mas eu vou ficar com o Lucas, de 8 anos. Vou ficar com o Lucas. Pronto, então temos 3 gols aqui. Vamos deixar para... Ficou um empate. Está tudo empatado, tem 3 aí, os melhores. O nosso convidado, Marcelo Santana, o executivo de futebol do Paysandu, daqui a pouco vai dar o voto dele entre os 3 e vai decidir quem leva o prêmio. Fica essa expectativa no ar. Tá aí, o gol do Lucas para vocês verem meu voto. Olha, no futsal... olha o que ele faz na bola, olha aí. Encaixou a bola, gente. E ele põe o efeito na bola, né? Exato. Ele consegue botar efeito e leve, né? Ele faz muito devagar. A gente fala aqui que o goleiro contribuiu, mas ele botou curva na bola. Isso é realmente absolutamente diferente. Valeu muito esse voto aqui da Priscila para destacar o gol do Lucas. Então, o nosso convidado já vai chegar com essa resposta aqui. Deixa que agora o voto é com ele. É com ele. Já fiz a minha parte. E olha, se isso é uma grande sacada ou não é, eu não sei, fica para vocês aí de casa resolverem se a gente foi bem ou não nos votos aqui. Agora, por falar em sacada, vamos falar de vôlei, porque a APAD, representante paraense na Superliga B de vôlei, joga no sábado, 7 da noite, no ginásio do SESI, em Belém, contra o América de Natal. E no ano passado, esse time paraense superou as expectativas. Nessa edição, até quem era adversário ficou oleado. Esse cara aí é o William do Prado. Comandando o Montes Claros de Minas Gerais, veio a Belém e eliminou a APAD na Superliga B de 2024. Você lembra? Depois do jogo, se rendeu à capital paraense. Que comida, viu? Que comida maravilhosa. Acho que eu vou vir com a minha esposa aqui passar umas férias, né? Porque eu não conheço Belém do Pará, entendeu? Agora ele voltou mesmo, só que não de férias. Depois de ser o algoz da APAD, William veio ajudar a equipe paraense na segunda divisão do vôlei nacional. E é claro, tá curtindo Belém. Até acompanhou o Círio de Nazaré. Coincidência, né, da vida. Participei dessa festa linda, né, do Círio, né? Que é uma emoção, né? A gente sente o calor, sente uma vibração diferente. É diferente, realmente. Fiquei extasiado.
E como disse na reportagem passada, minha esposa está vindo agora, dia 28. E nós vamos nos alimentarmos, nós vamos passear nos rios, conhecer a culinária. Na temporada passada, a APAD surpreendeu. Única representante do Norte na Superliga B, a equipe não só evitou o rebaixamento, como avançou de fase e terminou na 6ª colocação. Agora a meta é mais ousada, é chegar mais longe e, quem sabe, conquistar o acesso para a elite. Esse ano a gente tem as mesmas metas, porém a gente quer chegar um pouco mais longe. Eu acho que tem peças interessantes, conseguimos dar uma equilibrada entre um time mais jovem, tá? Meninos que são futuro, são jovens, são nova promessa do voleibol brasileiro, junto com outros mais experientes. Então, talvez esse casamento vai dar uma liga boa e espero que dê tudo certo. São várias caras novas no time. Moisés é uma das novidades e chega como um dos nomes de peso. Foi campeão da última Superliga B com o Monte Carmelo, de Minas Gerais. Vou te dizer que é um desafio e tanto, né? O Pará, se eu não me engano, é a única equipe representando o norte do país, né? Na competição nacional, na Superliga B. Então, acredito que não só eu, como todos os meus companheiros de equipe, a gente está alinhado com isso, fazer bons jogos e, consequentemente, garantindo um acesso, né? Mas primeiro um passo de cada vez, vamos começar com o primeiro jogo bem, segundo jogo bem, fazer uma campanha legal e conseguir, se Deus quiser, o acesso. Novidades no elenco e na comissão técnica para dar uma renovada no gás para essa temporada. Só que a APAD também confia na continuidade de alguns atletas. Um deles é o Dayan, um acreano que sente orgulho em representar o Pará a nível nacional. Algo que a gente tem retomado, né, essa visão para a capital da Amazônia, né? Daqui a alguns meses vamos ter o Mundial de Clubes de Vôlei aqui em Belém, né? Então é muito legal ver a gente dentro desse mapa, né? A estreia será contra o América de Natal em Belém. É o início da caminhada em busca do sonho de subir de divisão. Agora, com esses dois aí, trabalhando juntos. Eu sou suspeito, conheço ele há muitos anos, já não vou falar em anos aí, que pode até mais de 30 anos. Ano passado nós jogamos contra, esse ano eu trouxe ele para compor a nossa comissão técnica, né? Eu continuo como técnico e ele na verdade, é um faz-tudo, é um cara muito entusiasta da coisa, veio focado, gostou de Belém. Quem sabe eu e Mingau possamos ganharmos juntos, né? Porque teve aquela disputa salutar ano passado, na Superliga passada, que, né, a instituição que eu defendia saiu vitorioso, mas agora a nova página em Belém do Pará. Sucesso então para a APAD na Superliga B de vôlei que está vindo por aí. Eu estou indo, mas volto. Por favor. E volto de duende aqui da árvore de Natal. Vou arranjar um gorrinho para você. Tá bom. Até Valeu. já. Agora nós vamos saber as notícias. O esporte está de volta, Carlos Ferreira aqui, para trazer então a definição já dos amadores? Mas antes a gente vai para as fotos, né? Bom dia novamente a todo mundo. E é o seguinte, para acionar as fotos, o estalar de dedos é da Priscila. Isso aí, vamos lá. Família Bob Esponja, Vila Cupuaçu, Santa Isabel do Pará. Agora quem é que vem? Família Florestal, 40 horas, Ananindeua. Avançando agora com Formigão Futebol Pelada de Icoraci. Fumaça. Turma grande, hein? Como é que é? Turma grande. Pois então, família ampla, né? Fumaça FC, Marambaia, Belém. Horizonte Master, Nova Timboteua. Em definitivo, entre aspas, que bem próprio. Em definitivo, Curuçá. Quem vem? Salgueiro Veterano, Igarapé-Açu. Santa Mônica, Sub-8, município de Breves. Sessentão, Terra Firme, capital. Verdão do Uriboca, Marituba, fechando aqui o desfile em fotos do futebol amador. Bom, nós já mostramos aqui os 15 gols mais bonitos do mês de novembro.
E temos um desempate para rolar. E temos um convidado especial para promover esse desempate. Para muito mais que isso, Marcelo Santana, o novo executivo do Paysandu. Bem-vindo, muito obrigado pela presença. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Pará. Priscila. Bom dia a todos. Marcelo, então nós mostramos aqui os gols do futebol amador e no último programa do mês a gente recapitula, vai buscar os gols mais bonitos e elege o que vai levar um prêmio. A obra de arte, uma tela do artista Apolo Neves. Como hoje nós tivemos um empate entre 3, ficou para você a definição de quem é que vai ganhar o prêmio. Tá certo. Então vamos assistir os gols? Vamos. Tomara que tenha algum sub-20 aí, né? Então te posiciona para cá, por favor, para poder assistir aqui na tela, no telão. Olha só, o Benedito, da Associação Gordo e Magro, de Oeiras do Pará. O que ele faz aí? Olha só. A sucessão de dribles e a finalização abusada, né? Teve qualidade, né? Calma também. Muita categoria. Mais uma vez o lance. 1 contra 1 que a gente cobra, né? Muito hoje no futebol profissional. Pois é, o então, drible. Com muito recurso e o recurso da finalização também, ali com uma certa irreverência. E esse menino de 8 anos aí, o Lucas Felipe, você já tinha visto gol olímpico no futsal? Bem difícil também, né? E ele consegue botar curva na bola, olha. Ele fez a elevação com curva e aí traiu o goleiro, matou o goleiro, na escolinha lá da Cidade Nova. A Daniela, a Dani Gol, do Avaí, lá da Vila São Luís e Igarapiaçu. Então, esses foram os 3 gols votados. Bom, você deve conhecer o Aguinaldo, seu boneco, o Aguinaldo que passou lá pelo Vitória, né? Sim, centroavante. Não, o Aguinaldo, volante. O volante. O volante. O Aguinaldo participou aqui, já votou. Ele votou no gol da Dani. Eu votei no gol do Benedito e a Priscila votou no gol do Lucas Felipe. E aí, pelo que você viu, quem é que deve levar o prêmio? Eu vou no garotinho, no Lucas. Olha aí, tá vendo? Eu não estou errada, Ferreira. Na juventude, para continuar acreditando futebol, nos sonhos, continuar trabalhando aí pelo futebol do Pará. E quem sabe no futuro a gente tem outras boas revelações aqui na base do Paysandu, né? Então você entrou em sintonia aqui com o voto da Priscila. Isso. Parabéns ao Lucas aí, canhotinho. Olha aí, o Lucas da escolinha lá da Cidade Nova. Como a gente fala, enjoado. Foi enjoado, assim. Aquele que vai lá e faz o que precisa ser feito. O que mais impressionou aí é que ele consegue, primeiro, fazer essa elevação e botar a curva na bola. Isso. A ponto de o goleiro não conseguir fazer a defesa. E essa bola é pesada no futsal, né? Então imagina para o goleiro toda a dificuldade que ele colocou aí. E, de fato, é um gol singular e muito merecedor. Leva o prêmio, leva Parabéns, Lucas Felipe. Exatamente. Nós vamos conversar com o Marcelo sobre o planejamento do Paysandu, mas vamos fazer só um registro aqui das questões do Clube do Remo rapidinho, porque no caso do Leão Azul, que vai estrear no final de janeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, o trabalho agora é em cima do planejamento para o que vai ser executado em 2026. E uma coisa que está decidida no Remo e que é muito significativa, né, Priscila e Marcelo, é que como o Remo vai ter a Série A, já começando no início de janeiro, paralela ao Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e Copa Norte, então o Remo vai montar um elenco e definir o time A e o time B. O time A vai disputar a Copa do Brasil e a Série A, e o time B no Campeonato Estadual e na Copa Norte, exceto jogos que sejam decisivos e jogos contra o Paysandu. Isso já foi antecipado ontem aqui pelo presidente Antônio Carlos Teixeira. Então, a gente só está fazendo esse registro aqui e agora passando para o planejamento do Paysandu. Eu até já comentei há pouco que o Remo faz uma adaptação para a prateleira de cima e o Paysandu faz uma adaptação para a prateleira de baixo, com o orçamento agora mais apertado, com um calendário menor, que já vai ou até setembro ou até outubro. Como fazer esse encaixe a essa nova realidade? É uma adaptação de todo o clube. A gente entende que tem que fazer alguns ajustes de pessoas e processos também dentro do Paysandu. Temos hoje 17 jogadores com contrato para a próxima temporada, 10 adultos, 6, 7 ali com idade de transição entre base e profissional, como o Pedro, que terminou o campeonato jogando. Pedro Henrique. O Luca também, que é um pouco mais velho também. Lucão, outros jogadores ali da formação. Aí tem o Yarley, que é um zagueiro. Tem o Yarley, o zagueiro, tem o Hinkel, tem o Arthur, tem o Bonatti, o Carlos.
Então a gente tem que fazer alguns ajustes no elenco. A gente está numa fase de aprofundar os nomes, aprofundar as escolhas. O Júnior Rocha, o treinador, chegou no dia de ontem, junto com o Vandic Lima e o comitê de futebol, a gente teve a oportunidade de já começar a destrinchar mais detalhadamente a pré-temporada. A gente se reapresenta no dia 16 de dezembro, uma terça-feira. Então a gente vai ter um período mais ou menos de 40 dias até a estreia no Campeonato Estadual, um período satisfatório para a gente fazer essa preparação e enxergar muito bem o perfil dos atletas. Ferreira, você sabe a importância que a gente tem de ser assertivo nesse início de temporada. Dentro desse ano, o Paysandu terminou investindo muitas vezes em jogadores ali do mercado sul-americano que não geraram um encaixe ideal desejado pela torcida. Então a gente tem que rever alguns perfis de jogadores, entender a divisão que a gente vai disputar, a Série C, uma divisão onde as características de força e velocidade são muito determinantes no resultado da temporada, para que ao final do próximo ano, ali pela época do Círio, a gente esteja muito feliz aí, junto com toda a torcida bicolor. Dos jogadores que você citou aí, que já estão vinculados para 2026, existem algumas incertezas, né, que vocês vão ainda conversar, ajustar, quem é que se adequa ao que o Paysandu quer dos seus atletas. E aí é inevitável surgir o nome do Rossi, Sim. que foi o nome mais polêmico do ano, pelo tamanho dele, né, pela importância dele, pelo custo e pela produtividade dele. O que está desenhado aí para o Rossi? Olha, todos os jogadores vão ter o mesmo tratamento dentro do clube. Para mim, não existe nenhum jogador ou nenhum funcionário que seja maior do que a instituição, o Paysandu Esporte Clube. Eu ainda não tive uma conversa com o Rossi desde a minha chegada aqui. Falei no dia de anteontem com o Túlio, seu agente. A gente vai avaliar todos os jogadores seguindo uma lógica muito simples. Primeiro, os atletas que têm interesse em continuar na próxima temporada dentro do Paysandu, dentre esses jogadores que a gente citou, que tem contrato e o Rossi se encaixa. A partir disso, avaliar o desempenho que eles tiveram dentro da temporada, em paralelo com o investimento financeiro que o Paysandu tem que fazer e uma adequação para a próxima temporada. Os jogadores profissionais, aquela lista de 10 que eu citei, pelo menos ali 7 ou 8, eles têm salários acima da realidade de uma Série C de Campeonato Brasileiro. Então a gente precisa fazer uma adequação para esses jogadores terem uma continuidade. O Rossi é um atleta que a gente se conhece pessoalmente, trabalhamos durante 6 meses no ano passado junto no Vasco da Gama. É um atleta aqui do estado, voltou ao Paysandu com a expectativa de conseguir jogar no seu estado, conseguir jogar diante da torcida, que ele e sua família são torcedores. Então a gente tem que avaliar com cuidado. Ele começou muito bem no ano passado, estadual, Copa Verde. Dentro da Série B já apresentou algumas dificuldades também. A temporada do Paysandu também foi uma temporada difícil. Então, com certeza, agora, nessa virada de mês, a gente vai terminar conversando de uma maneira mais clara para entender os objetivos do atleta e se esses objetivos se encaixam com a realidade do Paysandu. Em algum momento você deixou escapar que pelo menos um jogador já tem pré-contrato assinado com o Paysandu nessa busca aí no mercado. Só um, tem mais alguém já formalizando compromisso? Você pode adiantar algo sobre essa prospecção, essa busca, essas tratativas? Olha, tem um atleta que tem pré-contrato que foi feito pela administração anterior. A gente está discutindo se dá seguimento a esse tema de pré-contrato ou não. Acredito que a gente vai ter um trabalho longo aí até a representação no dia 16. O elenco não vai estar montado no dia 16 de dezembro. A gente tem que ter, claro, que celeridade na tomada de decisão, mas a gente não pode ser precipitado. O Paysandu não vai conquistar o acesso no dia 16 de dezembro, vai conquistar o acesso durante a temporada. Esse ano a gente tem uma característica muito específica, que é a mudança do calendário do futebol brasileiro. Como você citou, a Série A começa no final de janeiro. A janela de transferências, a primeira do ano, ela vai de 3 de janeiro a mais ou menos 2 de março, é um período de 2 meses. E a Série C ela começa em 5 de abril. Então, os clubes da Série A e B, eles só vão poder mexer no elenco até 2 de março. A gente tem essa vantagem competitiva de a Série C não ficar presa pela janela de transferência da CBF. Então, a gente tem que ter também o discernimento que a gente pode ter novas oportunidades de contratação após ali o período do Carnaval, a virada de fevereiro para março. Não é montar o time nesse período, é montar o elenco, ter um time competitivo para já fazer a pré-temporada com qualidade, o Júnior Rocha poder trabalhar junto com a sua comissão técnica,
porque a gente vai ter uma mudança significativa de elenco, mas deixar um espaço para a gente também poder atacar a janela no final, no seu fechamento. A Série B que o Paysandu disputou foi até 22 de novembro. Sim. A programação de retomada está para 16 de dezembro. Exato. Mas aí nem todos poderão, porque o jogador tem que ter os 30 dias de férias, né? Como é que vocês vão ajustar isso? A gente pode fazer um acordo, né? Pela lei eles têm que ter 20 dias de férias, a gente pode remunerar no período complementar, se for necessidade do clube, mas a nossa preocupação também é porque a gente vai contratar alguns jogadores que disputaram a Série C. E a Série C acabou para alguns clubes em setembro, para outros clubes em outubro. Sim. Então tem muito jogador que já está parado há mais de 40, 45 dias. Esses jogadores eles precisam ter um trabalho preliminar para a gente ter a recuperação do nível de força, capacidade anaeróbica. Cumprir todas as etapas básicas. Cumprir todas as etapas. A gente tem 2 períodos de final de ano que no Brasil são muito fortes, de Natal e Réveillon, que acontecem de quarta para quinta-feira, então a gente vai ter que dar mini períodos ali de recesso, para naturalmente cada um estar com sua família, estar com as pessoas que são as queridas na sua vida. Então a gente está fazendo essa pré-temporada, digamos, mais longa, para a gente ter essa possibilidade de encaixar a agenda. Você falou que dos jogadores que estão vinculados ao Paysandu, vai ficar quem quiser ficar. Esse quiser é querer querendo, né? É querer com compromisso. Sim. E esse querer com compromisso deve ser o critério para quem vocês também vão contratar, vão buscar no mercado. O que não é coisa simples, né? Porque a Série C ela tem a vantagem que você colocou da questão das janelas, mas ela tem uma grande desvantagem nas janelas de clubes, principalmente da Série B, irem buscar jogadores da Série C. Então, passa muito por aí também essa questão do compromisso, né? Exato. A questão de você ter um atleta identificado com a região, desejoso de trabalhar com o planejamento do Paysandu, é porque eu acredito que cada profissional só consegue entregar o seu melhor, a sua melhor performance, se ele está integrado com a sua realidade. Quando eu cheguei aqui em Belém, muitas vezes eu ouvi que não, a gente tem que fazer um esforço financeiro, pagar um pouco a mais para o jogador jogar em Belém. Eu não concordo com essa mentalidade. Eu acho que a gente tem que ter um clube que tem uma infraestrutura de excelência, um centro de treinamento mais desenvolvido, que a gente tem um compromisso do nosso comitê de futebol, através do Alberto Maia e os outros representantes, e do nosso presidente, Roger Aguilera, de entregar esse novo equipamento completo, com a parte de infraestrutura, de academia, parte de saúde, fisioterapia, fisiologia, departamento médico, vestiário, até o mês de março, para que a gente, na Série C, faça o trabalho integrado no centro de treinamento, que hoje tem 2 campos. Então, a gente dando um equipamento melhor, um equipamento com qualidade, a gente tendo a responsabilidade financeira de fazer os pagamentos dentro do prazo, para atletas, para funcionários, a gente começa a modificar a realidade e aí, tendo um clube forte, você consegue também ser competitivo no mercado. Eu não acredito que é só convencer o jogador pelo salário, embora saiba que, como todo profissional, cada um quer ter a sua valorização também para desempenhar o melhor. E agora, dentro dessa nova realidade, de um orçamento menor, mas também de todo um realinhamento, qual é a segurança que você passa de que o Paysandu vai conseguir honrar os compromissos, oferecer essas condições para extrair o máximo dos atletas? Desde o primeiro contato do Alberto Maia e do Van Dijk, eles me passaram que isso era premissa para o retorno deles ao clube. O presidente Roger Aguilera também nos comprometeu, enquanto comitê, a ter essa responsabilidade ao longo da temporada. A gente tem, nos últimos dias, já feito uma série de acordos com jogadores que trabalharam durante esse ano, que tinham uma pendência financeira. Já regularizamos mais de 6 ou 8 jogadores. Perfeito. Estamos olhando para o relógio ali, mas encaixou bem. Obrigadão pela presença. Obrigado, Ferreira. Obrigada pela presença, bom trabalho. Ferreira, ótima quinta-feira para vocês e a vocês de casa. Ótima quinta.